Oi, eu sou o Felipe e você já parou pra pensar por que Jesus morreu? Eu falei sobre isso num vídeo passado e um pouco mais num vídeo resposta onde eu fiz alguns desabafos e anunciei a vinda desse terceiro vídeo, e o último eu prometo, pelo menos vai ser o último com esse tema específico. O ponto é que lá ficou faltando a gente fazer o que eu prometi, uma análise bíblica. Então eu trouxe o assunto para esse vídeo próprio pra gente poder se debruçar no texto com calma. O vídeo teve mais de 1000 comentários e boa parte deles me cobrava a análise do que a Bíblia diz, mesmo deixando claro que o ponto do vídeo não era esse. Ainda assim, eu fiz uma varredura e vou pelo menos tentar citar todos brevemente aqui e dizer por que esses textos bíblicos também não resolvem o problema colocado. Ou pior, não defendem o que a pessoa diz dizer. Existe uma diferença importantíssima entre exegese e exegese. Na exegese, você examina o texto em busca da intenção do autor, o contexto histórico e etc., para que assim consiga extrair do texto o significado. Diferente do que muitos fazem, a exegese, onde você concebe uma ideia e então investiga o texto procurando por maneiras de justificar essa sua ideia. Então, a gente não pode fazer um apelo emocional, a gente não pode julgar que algo está errado ou certo porque é mais fofo ou porque é mais triste. A verdade não pode ser verificada assim. Por isso, vamos começar com o destino dos primeiros ateus. Os bebês. Todo bebê claramente não acredita em Deus, até porque um bebê não acredita em nada. Ele ainda não tem a capacidade cognitiva de fazer qualquer julgamento moral e tomar decisões. Logo, não faz sentido julgar um bebê como um adulto. Mas lembra que uma verificação de se a Bíblia diz ou não diz algo não pode ser feita de forma emocional, e sim investigando o texto. Isso gerou um grande debate sobre o destino das crianças mortas. Um debate que eu cobri brevemente lá nos 2 outros vídeos, e eu prometo que o vídeo sobre limbo e purgatório ainda vai sair. Mas dentre os citados, provavelmente o pior texto que apareceu por lá para dizer que crianças têm um lugar garantido no paraíso foi esse aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. O contexto aqui é que Davi armou contra um militar do seu próprio exército para pegar a mulher dele. Davi engravida Batseba, a tal mulher, e tem um filho com ela. Deus até perdoa Davi quando ele pede perdão, mas coloca como consequência que a criança vai adoecer e morrer. Davi fica desesperado e passa dias sem comer e orando prostrado, mas de nada adiantou e a criança morreu mesmo assim. Quando a notícia da morte chega, ele se levanta, se lava, come, se unge e volta a viver a sua vida normal, o que deixou a galera ao redor dele meio confusa. E é aí que acontece esse versículo. Davi tá falando que só valia a pena orar por alguém vivo. Ele sequer considera a ressurreição da criança. Ele diz que seu filho morto não volta para ele, mas ele irá para o filho inevitavelmente, deixando implícito que ele está falando da morte. E em que momento do texto Davi estabelece que a criança está no paraíso? Davi está dando a certeza de que ele próprio vai para o céu, já que ele está dizendo que ele iria para a criança? Não, porque Davi não está falando de paraíso, mas sim do Sheol, um conceito bem diferente da pós-vida que se desenvolveria no cristianismo e no judaísmo depois do exílio babilônico. Tanto que em textos atribuídos a ele e ao seu filho Salomão, isso fica mais claro. Em Salmos capítulo 6, versículo 5, Davi diz diretamente para Deus: pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Aqui, através da poesia, Davi pede misericórdia a Deus, alegando que ele morto não teria nenhuma serventia, já que não haveria nada na pós-vida, apenas uma existência inativa, escura e silenciosa. Já no texto atribuído a Salomão, filho de Davi, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, lemos: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou no Sheol, no original, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na verdade, essa ideia se repete em todo o livro de Eclesiastes, mas o capítulo é mais direto em tratar a morte como um evento que nivela todos os seres humanos. No contexto dos primeiros judeus, a crença predominante é a de que adulto ou bebê, bom ou mal, judeu ou não, crente ou descrente, todas as almas se perdiam no Sheol. Nenhum desses textos trata de paraíso ou inferno como conhecemos tradicionalmente. Mas vamos para a parte mais polêmica. Avancemos logo para o Novo Testamento, resolvendo essa questão sobre as crianças que morreram sem ter a oportunidade de serem de fato cristãs. Porque provavelmente o texto que costuma ser mais usado para dar destino premeditado a crianças é Mateus capítulo 9, versículo 14, no contexto de tentar justificar todo aquele lance sobre crianças lá do início
início do vídeo. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O contexto aqui é que alguns seguidores estavam levando crianças para Jesus abençoar, e os apóstolos já estavam ficando de saco cheio. Jesus então diz que é para deixar as crianças, que nessa época tinham tantos direitos civis quanto um gado, passarem sim. Aliás, eu preciso deixar um adendo importante aqui. Nesse vídeo, que é a continuação de uma crítica ao cristianismo, eu preciso fazer esse elogio. O tratamento de Jesus e, de certa forma, do cristianismo para com as crianças é algo muito louvável, tanto para o mundo judaico quanto para o mundo grego em geral. Quando criança, era tirada pra bosta. Pra você ver que até mesmo os próprios apóstolos já estavam de saco cheio dos fedelhos que apareciam. Só que, claro, isso também traz um problema, porque no judaísmo tradicional, essa questão das crianças era um tanto bem resolvida. Hoje, o Bar Mitzvah inaugura a entrada das crianças no mundo dos adultos aos 13 anos. Ou seja, o menino até os 13 e a menina até os 12, que é quando é celebrado o seu Bat Mitzvah, eram considerados inimputáveis teologicamente. Apesar de, claro, a comemoração do Mitzvah, como conhecemos hoje, não existisse na época, mas apenas o conceito da idade. Até atingir essa idade, as crianças não eram consideradas seres completos tanto na religião formal como na vida pública. Crianças começavam a estudar a Torá por volta dos 5 anos, mas ainda eram consideradas moralmente neutras e sequer participavam da estrutura de culto. Com essa definição mais rígida, as coisas eram até mais fáceis. Até porque Jesus usar as crianças como exemplo de conduta-alvo para a salvação era um escândalo religioso. E aqui vai depender da sua tradução, porque algumas bíblias erroneamente traduzem como é delas o reino dos céus. Só que o texto certo diz que a salvação se dá para aqueles que são como as crianças. Ou seja, Jesus está falando sobre pureza aqui. E por que é um problema você ler isso e interpretar que Jesus está dizendo que as crianças têm um lugar garantido no céu? Porque as pessoas têm um costume péssimo de pescar versículos e ignorar o resto do texto. Logo em seguida, nos versículos seguintes, acontece a história do jovem rico, que pergunta a Jesus sobre como ir para o céu. E Jesus diz: dá tudo o que você tem aos pobres e me segue. E aí, Jesus está dizendo que a condicional para ir pro céu é ser pobre? É fazer caridade? Claro que não. Ele está dando um exemplo de conduta. E aí, você vai aceitar essa ideia claramente errada de que a salvação se dá ficando pobre? Ou vai escolher arbitrariamente quando o texto é metafórico e quando é literal? Jesus falou literalmente que crianças vão pro céu, e ponto final. Mas falou logo em seguida metaforicamente que os pobres também vão? Ele mudou a figura de linguagem literalmente de uma frase para outra? Só que isso fica mais evidente se você ler o capítulo anterior. Os discípulos perguntam quem vai para o céu. Jesus coloca uma criança no meio e diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está explicando características fundamentais de alguém que está no caminho certo. A pureza das crianças, que é quase impossível para um adulto, e o desapego material que um rico tem dificuldade em ter. O texto contextualizado não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esclarecido não o que a Bíblia diz, mas sim o que a Bíblia não diz sobre crianças, vamos finalmente nos debruçar sobre o que a Bíblia não diz sobre ateus e incultos. Como eu disse, os textos realmente relevantes para essa discussão estão no Novo Testamento, que eu já adianto, o contexto vai ser fundamental. Entender quem escreveu o que para quem, mas principalmente em que contexto foi escrito o Novo Testamento. Provavelmente os mais citados foram os 2 capítulos iniciais da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse texto não esclarece que as pessoas que não conheceram Jesus podem ser salvas. Muito pelo contrário, diz que são indesculpáveis. Aqui se estabelece o conceito da revelação natural, que, diga-se de passagem, eu citei lá no vídeo, mas algumas pessoas ignoraram. Só que eu acho que não precisa desenvolver muito aqui, porque esse conceito volta melhor no capítulo 2, que também foi citado bastante. É melhor contextualizar os 2 capítulos inteiros juntos. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então assim, faz sentido interpretar que o texto está dizendo que na pós-vida os não cristãos vão ser julgados pela revelação natural, ou seja, não por terem aceitado Jesus publicamente, mas pelas suas boas obras? Além de contraditório com todo aquele lance que eu falei no vídeo original, se a salvação se dá exclusivamente através de Jesus Cristo ou não, é uma interpretação meio estranha, porque no capítulo 3, que é imediatamente o capítulo seguinte, Paulo, que discutia sobre judeus na igreja de Roma, segue. E aí, para você entender, eu preciso que você saiba que essa lei que o Paulo se refere é basicamente a aliança original através de Moisés, a Torá ou só o Antigo Testamento, se preferir. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está literalmente dizendo que ninguém será justificado pela sua consciência ou por suas obras ou por obediência à lei, e que a revelação natural, ou seja, perceber que Deus existe através da criação, não é o bastante para a salvação. A revelação natural é o bastante para ter motivos para se converter. E a conversão, ou seja, a fé em Jesus Cristo, sim, é o que salva. Paulo tenta defender a ideia de que o julgamento será universal e não apenas para o povo de Deus. Paulo diz que mesmo os gentios seriam capazes da revelação natural, ou seja, através da razão, conheceriam a existência de Deus e, por isso, não estariam desculpados da sua descrença em Jesus Cristo. Ah, eu não ouvi falar de Jesus. Pois saiba que estava óbvio e o problema é seu. Paulo teria dito se escrevesse de forma mais simples. A fala dele é mais condenatória do que apontando para a salvação. Mas não é só aqui que Paulo fala sobre isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, por exemplo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E mais uma vez, o contexto é importante. Paulo estava num areópago em Atenas, que até se você jogou videogame deve saber que não era exatamente um exemplo de cristianismo. Eu desafio todos os deuses da macumba e todos os macumbeiros do mundo pra me macumbar! Lá ele debatia com epicuristas e estoicos, aqueles mesmos do logos espermáticos, lembra? Paulo diz que o altar inscrito como ao Deus desconhecido era o Deus que ele estava indo lá pregar, mas com uma reviravolta. Aquele seria o único Deus de verdade, o que fez tudo e que, diferente dos outros, era autossuficiente. O ponto de Paulo aqui, e você não precisa nem abrir a sua Bíblia, o texto está na sua tela, é que o Deus apresentado por ele não habitava em templos porque era um Deus metafísico. Se ele era um Deus desconhecido, que não se manifestava fisicamente, e assim muitos não o conheciam, agora esse argumento não vale mais, porque Deus veio à Terra e se manifestou em carne através de Jesus. Aí sim acontece o versículo isolado que tanto foi usado nos comentários. O que Paulo está dizendo é, se antes você tinha a desculpa de que Deus não aparecia, pois agora apareceu, morreu, ressuscitou e eu tô aqui avisando. E aí, se converte ou se condena? Perceba como isso nada fala sobre os que morreram antes de Jesus, ou sobre tribos isoladas, ou sobre crianças. O contexto e as necessidades de Paulo naquele momento de pregação eram imediatos. Ele pregava num tempo específico para um povo específico. Não à toa, ele até tira sarro de poetas estoicos no texto. Nos versículos 28 e 29, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos é uma frase atribuída a Epimênides de Creta, o famoso estoico, e depois, pois dele também somos geração, está no poema Fenômenos, de outro estoico, Arato de Solos, ao explicar por que os homens tinham necessidade de Zeus, já que todos nós só estamos aqui porque viemos dele. O argumento de Paulo é, se somos a geração de algum Deus,
não pode ser um Deus de mármore. Tem que ser um Deus autossuficiente e transcendental. É um exemplo da revelação natural que Paulo defendia. Ele basicamente está dizendo: os caras que vocês tanto admiram e seguem já perceberam que o meu Deus está certo. Eles só não entenderam o suficiente ou não tinham a palavra correta para descrever. Por quê? Porque não tinha Jesus encarnado e um pregador genial como eu para explicar. Mas para além do mau uso do conceito de revelação natural que aconteceu, alguns tentaram demonstrar que há textos no Novo Testamento que provam sim que é possível se salvar pelas obras. Se eu for um indígena isolado, por exemplo, alguém que morreu antes da vinda de Jesus, ou por acaso se enquanto o Filho de Deus caminhava pela Galileia, eu, sei lá, era apenas um aldeão chinês na dinastia Han, eu ainda assim teria a chance de garantir a minha vaga no paraíso se eu fosse uma boa pessoa. Afinal, quem faz boas obras meio que já está sendo cristão de alguma maneira, e isso poderia ser o bastante. Tá, é uma tese ótima, mas será que o texto diz isso? Vamos então verificar os mais citados. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu não sei por que as pessoas que citaram esse texto fingiram que não tem um enorme por meio da fé ali no meio. Ou seja, a salvação é pela graça. Parabéns. Mas só pode ser alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. Tá, e quem não teve a possibilidade de acesso a Jesus para poder ter fé nele? A carta de Efésios não fala nada sobre isso. Como diria o Bolsonaro: não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Essa daqui eu não preciso nem explicar, foi até repetitivo. Eu acho que não tem outro texto do Novo Testamento que deixa mais claro que não há método de salvação explícito para aqueles que não conheceram Jesus. Em Atos capítulo 11, versículo 18, lemos: E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E sabe-se lá porque alguns leem isso e interpretam que o texto está dizendo que até mesmo os não cristãos têm uma chance de ir para o céu. Só que aí precisamos voltar um capítulo para contextualizar, porque a história começa mesmo no capítulo 10. E aqui é a melhor representação do perigo de pescar texto solto sem contextualizar ele. O que acontece é que tinha um centurião romano chamado Cornélio, descrito como piedoso, caridoso, temente a Deus, mas ainda assim não era salvo. Esse soldado tem uma visão onde um anjo manda ele falar com Pedro. Os criados de Cornélio vão atrás do apóstolo. Enquanto isso, Pedro também tem uma visão enquanto orava, e Deus, através de metáforas, avisa que ele vai ter um encontro com um gentio. Os criados fazem a ponte e os dois se encontram. Prega o evangelho para Cornélio, que aí então se converte. E aí sim, no capítulo 11, Pedro volta a Jerusalém e recebe críticas por ter ido pregar no meio dos gentios, algo que não era bem visto. E só lembrando que os apóstolos ainda eram judeus, a distinção de cristianismo como uma religião própria é um desenvolvimento bem posterior. O tema desse caso específico é o conflito histórico de Paulo contra Tiago, e Pedro ali no meio, mesmo tendendo mais para o lado de Tiago. A definição de se o cristianismo recém-formado deveria ser levado para os judeus ou para todos ainda era tema de debate. Mas, obviamente, o meu hiperfoco em cristianismo ainda não acabou, e vai sair em breve um vídeo enorme só explicando esse conflito do primeiro século. Vamos investigar o surgimento histórico do cristianismo. Mas enfim, de volta à história do Cornélio, é nesse contexto que o versículo 18 acontece. Pedro está basicamente dizendo: até os gentios podem se converter e serem salvos. Ou seja, não há necessidade de limitarmos o nosso culto ao judaísmo. Isso fica mais claro se você tomar o trabalho de ler o resto do capítulo, onde é narrado que essa história se espalhou e, a partir daí, se dá início à inclusão de gentios na comunidade cristã. Paulo está defendendo a ideia de que a salvação não é mais exclusiva para os judeus através do sangue. Aquele que se converte ao cristianismo passa a poder ser salvo, assim como Cornélio pôde ser salvo depois de se converter. Se você lê o Novo Testamento sem contextualizar, pode começar a dizer que o texto está dizendo coisas que não disse. Por exemplo, aqui está o apóstolo Paulo dizendo que a salvação se dá somente pela fé
e não pelas obras. E aqui tá Tiago dizendo o exato oposto do que ele disse antes, que a salvação se dá pelas obras, e não somente pela fé. Então, sem o contexto de que esses dois caras estavam propositalmente se desautorizando por uma divergência teológica que só seria resolvida depois, você vai ficar igual um maluco, pipocando de um lado pro outro, defendendo uma contradição que é só uma tensão histórica. E por quê? Porque primeiro você concebeu uma ideia e você tá procurando isso num texto que não vai te dar o que você quer. Aliás, a tentativa mais comum de harmonização entre essas duas ideias no mesmo Novo Testamento é dizer que Paulo e Tiago estão usando as palavras fé e salvação com sentidos diferentes. Mas como eu disse, essa treta religiosa vai ficar para um próximo vídeo. Esse aqui já ficou com muito mais tempo do que deveria. E aí, tem mais algum texto bíblico que ficou faltando e eu não comentei? Deixa aqui nos comentários. Eu não vou fazer outro vídeo sobre esse tema em específico, mas eu sempre leio os comentários e troco uma ideia com vocês, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui. Eu te desafio a fazer uma macumba agora pra minha mãe morrer, sua puta mal comida!